Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje o assunto é Dostoiévski, a pedidos, tá? Uma menina pediu para falar sobre ele, eu vou falar. Dostoiévski nasceu em 1821 em Moscou e vai morrer em 1881 em São Petersburgo, tá? Ele era filho de um médico e de uma dona de casa, mas a família não era rica, porque na época os médicos não eram muito bem remunerados, tá? Mas eles tinham 6 serviçais, que segundo opiniões, né, opiniões gerais, de que era para manter o status social perdido, porque Dostoiévski, o pai de Dostoiévski, era de família nobre, que ele abandonou por vontade própria. Então, ter 6 serviçais dava um certo status social na época. A família de Dostoiévski seguia o cristianismo ortodoxo, que é diferente em alguns aspectos do católico, a gente sabe, e tanto ele quanto seus irmãos tiveram estudos humanísticos bem fortes e, além de literatura, desde muito cedo, sempre por influência dos pais, eles sempre cuidaram da cultura dos filhos. Quando Dostoiévski tinha 15 anos, sua mãe faleceu e seu pai, pouco tempo depois, né? E até hoje há suspeitas que seu pai fora assassinado pelos seus próprios servos de uma propriedade rural que ele tinha. É uma tese questionada até hoje. Bom, Dostoiévski entrou para a Academia Militar de São Petersburgo, onde, além de estudar as matérias militares essenciais, ainda tinha um grande programa de literatura, onde se incluíam autores como Victor Hugo, Balzac, George Sand e outros, tá? Quando ele tinha 20 anos, em 1841, ele passou a morar fora da academia, dividindo apartamento com conhecidos e com seu próprio irmão, parceiro até seu irmão morrer. Bom, quando ele, né, começou a escrever a sua primeira obra, né, foi 2 anos depois que ele terminou o curso lá de engenharia. E o romance, ele deu o nome de Gente Pobre, que foi muito, muito bem recebido pela crítica literária, onde era considerada essa obra a revelação do cenário literário do país, a nova revelação do cenário literário do país. E Belinsky, um dos maiores críticos literários da época, além de elogiar muito, muito a obra, também considerou esse romance a primeira tentativa do gênero realista da Rússia. No ano seguinte, ele escreveu outras obras, mas não tiveram o mesmo sucesso. Uma delas foi O Duplo, outra foi Coração Fraco, mas não receberam grandes elogios. Pelo contrário, sofreram críticas até de Belinsky, aquele que elogiara tanto o primeiro romance dele. Agora, quando ele terminou a sua graduação na Academia Militar, né, até sua prisão, quando ele terminou até ser preso, vocês sabem que ele vai ser preso, ele entrou em contato com 2 grupos da inteligência russa. O primeiro grupo era dedicado à discussão de literatura e humanidades. E o segundo era formado por radicais revolucionários. E foi por pertencer a esse segundo grupo e sob a acusação de conspirar contra o czar Nicolau I, Dostoiévski foi preso em 22 de abril de 1849. Uma parte. Na época de Dostoiévski, quem governava a Rússia era Nicolau I, até 1855. Depois veio Alexandre II, depois veio Alexandre III e, por fim, Nicolau II, aquele que vai morrer pela Revolução Russa, tá? Mas voltando, os prisioneiros, todos os prisioneiros, né, que faziam parte daquele segundo grupo que eu falei, né, o segundo grupo de radicais revolucionários, todos que foram presos desse grupo, eles foram levados para uma praça onde suas sentenças de morte foram lidas publicamente.
3 foram amarrados, segundo Dostoiévski depois falou, e ele viu que ele era um dos 3 próximos na ordem para ser fuzilado. Só que ninguém foi fuzilado. Veio uma ordem para cancelar o fuzilamento e a pena foi comutada para trabalhos forçados. Acredita-se que durante a investigação e após, diversos recursos, Nicolau I perdoou muitos dos sentenciados à morte, inclusive Dostoiévski, tá? Então, eles foram condenados, não foram fuzilados, e foram condenados a 8 anos de trabalhos forçados. Depois mais tarde soube-se que a ordem de deter o fuzilamento já havia sido assinada uns dias antes, mas, sob ordem de Cesar, ele exigiu a falsa execução. Numa de suas obras, que escreveu posteriormente, chamado Idiota, Dostoiévski fala sobre essa experiência de quase morte. Terrível, segundo ele. Bom, Dostoiévski recebeu, então, os grilhões e partiu para a Sibéria para seus trabalhos forçados. Ele e outros. Uma parte, os historiadores, aceitam, que Dostoiévski, que após a simulação de execução, ele passou a encarar a vida de maneira muito diferente da anterior, iniciando um processo de transformação tanto existencial como literária e como política. Mudou completamente depois dessa experiência de quase morte. Dostoiévski, então, foi enviado para a prisão de Tobolsk, onde os prisioneiros eram distribuídos por diversos campos de trabalhos forçados. Dostoiévski conta, depois ele conta com todas as minúcias do que ele sofreu, o que ele viu, o que ele presenciou. Dostoiévski conta que viu muitos prisioneiros, onde ele estava, acompanhados de suas esposas, e achou estranho, Depois soube que elas se ofereceram, para acompanhar os maridos. Ofereceram também para esses trabalhos forçados, tá? E elas foram essas mulheres, essas esposas desses prisioneiros, que elas também acabaram sendo prisioneiras, que levaram vários exemplares do Novo Testamento, o único livro permitido na prisão, tá? Então já tinha um livro para ler. Mas um dos fatos que causaram muito impacto em Dostoiévski na prisão foi porque ele viu que os companheiros que estavam com ele olhavam para os intelectuais, vamos dizer assim, como uma classe superior. E então até zombavam deles, os que eram servos, que eram de classes inferiores. Eles olhavam, por exemplo, para Dostoiévski e outros que eram considerados classes superiores de modo pejorativo. Até diziam, que eles não tinham destreza física nos trabalhos e zombavam deles. E outra coisa, houve um protesto contra a má qualidade de comida e eles não aceitaram Dostoiévski nesse protesto. E o expulsaram, uma vez que Dostoiévski tinha o direito de comprar reforço alimentar. Por isso, não podiam pertencer à sua manifestação. Então, houve aquela coisa de classe, mesmo lá na prisão. Eles eram vistos, intelectuais, como classe superior e menosprezados pelos servos, as classes mais baixas. Isso aí ele colocou na sua obra posterior. Uma parte, foi na prisão da Sibéria que Dostoiévski sofreu seu primeiro ataque de epilepsia, doença que o acompanharia por toda a sua vida. Bom, depois de 4 anos, 5 anos, ele foi libertado da prisão, mas foi mandado cumprir o resto da pena servindo o exército russo, lá na Sibéria também, onde lá permaneceu por mais 4 anos.
E foi nesse período que ele se apaixonou por Maria Dmitrievna, casada e com filho. Moravam lá perto. Mas quando ela se mudou com a família, eles começaram a trocar cartas de amor semanalmente. E uma delas ainda sobrevive até hoje, por isso que você sabe dessa história. Em 1855, quando ela ficou viúva, Dostoiévski pediu em casamento e foi morar com ela e com seu filho. Conta-se que no dia do casamento, Dostoiévski sofreu uma violenta crise de epilepsia. Bom, num dos livros de Dostoiévski, ele escreveu, depois que saiu da Sibéria, né, escreveu um livro que também ficou famoso, chamado Humilhados e Ofendidos. Esse teve muito sucesso. E em 1862, quando ele tinha 41 anos, Dostoiévski fez sua primeira viagem pela Europa. Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra. E nessa viagem jogou pela primeira vez num cassino, adquirindo o vício que o acompanharia para toda a sua vida. Em 1863, um ano depois, criou a revista O Tempo, que logo foi cancelada pelo governo sob falsa acusação que essa revista estava apoiando uma revolta polonesa. No ano seguinte, ele e o irmão iniciaram a edição de uma segunda revista, A Época, que também foi fechada pelo governo. Após o fechamento dessa revista, morre sua mulher de tuberculose e seu irmão em seguida. Então, ele fica sozinho, sem a mulher e sem seu irmão. Então, Dostoiévski entrou numa nova fase de sua vida. Se afastou do movimento político, do movimento literário e se isolou, começando a escrever seus romances de forma que ele queria que fosse tranquila. Mas, apesar de afastado, não encontrou a paz desejada. Sabe por quê? Porque estava cheio de dívidas, continuava jogando, o seu grande vício foi adquirido, tá? Nesses 6 anos, ele ficou 6 anos isolado depois da morte da mulher e do irmão. Depois de 6 anos de isolamento, ele escreveu a sua grande obra-prima, Crime e Castigo, que eu li também. Então, esse Crime e Castigo se tornou um romance de muito sucesso até hoje, né? Uma das mais importantes obras do autor. Bom, e um fato que aumentou o interesse pela obra foi um acontecimento parecido com o que estava dentro do livro. Olha só, aconteceu na época que o livro foi lançado, um assassinato de um agiota e seu criado, visando o roubo do seu apartamento. Quer dizer, houve um assassinato de um agiota e seu criado e o assassino queria roubar seu apartamento. O assassino era um estudante e isso aconteceu em janeiro de 1866. E no livro também tinha o assassinato de uma agiota, tá? E da sua sobrinha. Então, eu não vou contar a história, mas foi algo assim tão parecido que fez assim, aumentar o sucesso do livro, tá? Dostoiévski, na ocasião, contratou uma estenógrafa. Ele estava escrevendo muito, então precisava de uma estenógrafa. E essa estenógrafa se chamava Ana, que não demorou muito, passou a ser sua segunda esposa. Ela tinha apenas 20 anos. E após o casamento, os dois, para fugirem da pressão dos credores, ele estava devendo muito, então para fugir dos credores, resolveram viajar pela Europa em 1867. Viagem que eles achavam que ia durar uns meses, mas durou 4 anos. Eles residiram em vários lugares, como Dresden, Genebra, Milão, Florença, etc, etc. Mas nessas viagens, Dostoiévski continuou jogando na roleta, perdendo muito dinheiro, inclusive o dinheiro da mulher. Ela que pagava
os custos iniciais da viagem. Então, cada vez mais, os dois se endividavam. Mas assim mesmo, em 1868, nasceu a primeira filha do casal, Sônia ou Sofia, não se tem a certeza do nome, que morreu tempo depois de uma gripe muito forte. Então, nessa época, ele começou a escrever Os Irmãos Karamazov, que também é uma obra-prima dele. Mas pouco antes ocorreram fatos importantes na vida de Dostoiévski. Essa obra também, Os Irmãos Karamazov, também é outra grande obra de Dostoiévski. Passado não muito tempo, ele recebeu e aceitou o convite de Czar Alexandre II ser tutor de seus filhos mais novos, e ele aceitou. Vou dar uma parte assim, eu falei de Nicolau I, agora estou falando do Alexandre II, olha só. Nicolau I foi o imperador depois de Alexandre I, então Alexandre I, Nicolau I, depois Alexandre II, depois Alexandre III e por fim Nicolau II, aquele que foi morto pela Revolução Russa, tá? Só uma parte. Mas voltando à grande obra, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, o sucesso foi imediato, pois nos primeiros dias foi vendida a metade das cópias impressas, que eram 3.000. Outro fato marcante foi o atentado contra o czar Alexandre II. Ele teve um grande atentado em 1879, mas não morreu. Ele morreu, sim, em outro atentado, 3 anos depois, tá? Em 1881. Não, 2 anos e pouco, quase 3 anos depois. Em 1880, ficou famoso um discurso que Dostoiévski fez, em 1880. Um discurso que ele enalteceu a Rússia, colocou a Rússia assim como o país escolhido por Deus, o melhor dos países. E foi um discurso assim tão apaixonado, tão importante, que recebeu muitas palmas, muitos gritos, muitas congratulações. Esse discurso foi quando foi inaugurado um monumento ao poeta Pushkin, em Moscou, tá? Só que esse discurso até hoje é discutido com pessoas a favor e pessoas contra, porque ele, inclusive, nesse discurso, além de colocar a Rússia lá em cima, também denigre o povo judeu. Então, é um discurso, que eu não vou falar sobre ele agora, mas foi um discurso que ficou na história. Os russos aplaudiram e idolatraram esse discurso, mas até hoje é discutido. Bom, Dostoiévski morreu em 9 de fevereiro de 1881, após ter ficado 3 dias de cama após uma hemorragia pulmonar. Uma procissão fúnebre foi organizada com representantes de diversos grupos sociais. Cerca de 30.000 pessoas seguiram o corpo, que foi velado na Igreja do Espírito Santo. Para terminar essa aula, que já está bem compridinha, eu vou falar um pensamento de Dostoiévski. Olha o que ele falou. O mistério da existência humana não reside apenas em permanecer vivo. O mistério é encontrar algo que vale a pena viver. Esse é o mistério, esse é o objetivo. Não apenas permanecer vivo, mas encontrar algo que vale a pena viver. Eu vou ficar por aqui. Beijos!